Volume 1, Capítulo 3. Vocês são todas tão inúteis! A voz de Diana, a empregada ruiva, soou dentro da lavadora de pedra. 3 dias se passaram desde a tarde em que Rishi se livrou da sua guarda e foi até o poço. Rishi estava mais de uma vez vestida para se encaixar entre as empregadas. Ao ver o grito de Diana, ela olhou para cima sem parar de trabalhar. Até mesmo lavar roupas está além da sua capacidade? Eu lhes pedi para lavar essas roupas hoje de manhã, e agora já se passa de meio-dia. Enquanto isso, terminamos de limpar todo o primeiro andar em 1/3 de tempo. Sinto muito, Diana. As novas empregadas ficaram caladas de vergonha. Entre elas estava a Elsie, a garota que Rishi defendeu no outro dia. Rishi tirou as mãos da água ensopada, enxugou-as com cuidado e disse: Deixe-me ajudar. O que ainda precisa ser feito? Você de novo? Diana se aproximou de Rishi. Não sei a quem você serve, mas estou impressionada com o fato de você ter tempo para fazer o trabalho das outras. Eu gostaria de ter tanto tempo livre. Com irritação, ela se afastou de Rishi. Vamos ignorar essas idiotas inúteis. Laura, Maia, vamos lá. Se quisermos ser escolhidas como criada da Lady Rishi, não podemos perder nosso tempo. Diana tirou um pedaço de papel do bolso, analisando-o. Parece que os novos lençóis para o palácio dela chegarão hoje. Devemos inspecioná-los para ter certeza de que tudo está perfeito. Espere, Diana! As 2 criadas seguiram Diana até a saída. Rishi esperou que a porta se fechasse antes de se voltar para Elsie e as outras. Vamos continuar trabalhando. Se houver algo muito grande e pesado, fique à vontade para passar para mim. Muito obrigada. As novas empregadas ficaram fracas de gratidão. Uma delas, uma garota à beira das lágrimas, chegou a fazer uma reverência completa. Rishi murmurou um incentivo enquanto esfregava alguns lençóis. Elsie, que estava lavando os lençóis, como ela, estava com um olhar triste. Sinto muito pelo problema, eu não estou aprendendo rápido o suficiente. Você não está trabalhando aqui há muito tempo, não é? Leva tempo para aprender um novo trabalho. Não importa quem você seja, disse Rishi enquanto continuava a esfregar. E não é como se você nunca estivesse lavado uma única coisa na vida, certo? Elsie assentiu nervosamente. Rishi percebeu nos últimos dias, ao lavar roupa, que nem todas as recém-chegadas eram completamente amadoras. Obviamente, elas haviam feito tarefas domésticas ao menos semelhantes. Quando lhes dera uma tarefa específica, elas podiam executá-las adequadamente. Mas as reclamações de Diana não eram infundadas. Elas levavam muito tempo com a roupa suja. Mas é óbvio o motivo. Se você sabe alguma coisa sobre Diana? Rishi perguntou a Elsie. Por exemplo, ela é de uma família rica? Elsie disse. Ouvi dizer que o pai dela era dono de um negócio. Ela trabalhava com ele. Eu também ouvi isso, acrescentou outra empregada. Mas ele ficou endividado e teve que vender. Rishi parou de esfregar por um momento para pensar nisso. Algum problema? Perguntou Elsie. Rishi sorriu e balançou a cabeça. Não, não é nada. Vamos nos concentrar apenas em lavar as roupas por enquanto. Naquela tarde, 30 criadas estavam reunidas na ala separada do palácio. 10 delas eram veteranas, há muito tempo a serviço da família real, enquanto as outras 20 eram recém-contratadas. A princesa herdeira deveria escolher suas criadas entre essas 30. Elas exibiam seus nervosismos claramente em suas mangas. Ei, eu pensei que este palácio estivesse em um estado terrível de abandono, sussurrou uma empregada. Por que ele está tão limpo e brilhante? Sim, você está certa, disse outra. Alguém deve ter resolvido isso antes de chegarmos. Eu me pergunto que tipo de pessoa é a Lady Rishi. Oh, estou tão nervosa. As meninas olharam ao redor com ansiedade. Ei, Elsie, aquela garota que sempre nos ajudava não está aqui? Elsie piscou os olhos. Você tem razão. Veja, Diana, aquela novata impertinente não foi escolhida. Diante da observação de sua amiga, Diana se enalteceu com satisfação. Não é nenhuma surpresa, você precisa de boas maneiras para atender Lady Rishi. Aposto que ela foi expulsa na disputa. Seus olhos brilharam com confiança. Por fim, bateram à porta. Sua Alteza Real, Princesa Rishi. As criadas rapidamente se curvaram. O peito de Diana doía de expectativas enquanto os saltos estalavam no chão, aproximando-se da fileira das moças. Pelo canto do olho, as criadas viram um vestido de corte com saia larga. Um perfume suave as envolveu. Sem nem mesmo olhar para ela, elas podiam dizer que a princesa Rishi era uma mulher adorável. Diana e suas amigas se encheram de orgulho para ela ter se tornado sua senhora. Mas então Laura sussurrou para Diana. Ei, esse cheiro não é familiar? Silêncio! Claramente era algum tipo de perfume caro. Foi o que Diana pensou. Mas então ela percebeu o que era. As palavras simplesmente saíram.
É sabão. Hã? Você acabou de dizer alguma coisa? É sabão, o mesmo tipo que sempre usamos. Diana tinha certeza disso. A princesa disse: por favor, levantem-se. Por que a voz dela parecia tão familiar? Diana olhou para cima, tomada por um incrível pressentimento, ela ofegou. Meu nome é Alice Imigard Reisner. Diante dela estava a bela recém-chegada, o espinho que a atormentava nos últimos dias. O sorriso que ela exibia era pacífico e um pouco satisfeito. Estou muito feliz por ter conseguido terminar de lavar os lençóis a tempo. Em pé diante das criadas, com o ajudante de Arnold, Oliver, ao seu lado, Rishi estava em pânico por dentro. Ela tinha tanta coisa para fazer hoje de manhã que adiou a lavagem das roupas até o último minuto. Ela respirou fundo e com controle, rezando para que ninguém percebesse que ela havia corrido para cá em um piscar de olhos. Oliver não ficou sabendo enquanto falava com as moças reunidas. Rishi aproveitou a oportunidade para dar uma olhada nelas. Ela fixou os olhos em Elsie, que estava olhando para ela. Era uma boa mudança, normalmente seu rosto era tão vazio quanto uma parede de pedra. Desculpe-me pelo engano, achei que me misturar me daria a melhor imagem de suas condições de trabalho. As novas empregadas usavam expressões igualmente chocadas, enquanto outras as observavam com prazer. Enquanto isso, as veteranas, incluindo Diana, estavam todas pálidas. Elas tremiam atordoadas em silêncio. Uma delas parecia presa em um transe aterrorizante, enquanto outra parecia estar à beira de lágrimas. Todas elas falaram com Rishi com escárnio. Como líder do grupo, Diana estava cobrindo a boca com uma das mãos, como se estivesse segurando um grito. Oliver havia terminado sua apresentação. Vossa Alteza, por favor? Rishi deu um passo à frente. Primeiro devo pedir desculpas ao que aconteceu antes desta reunião. Ou seja, pela minha mentira. No entanto, isso me deu uma visão de como cada uma de vocês trabalha. O rosto de Oliver se enrugou em confusão. As criadas recém-chegadas começaram a entrar em pânico, sussurrando entre si. Isso não significa que ela nos ajudou com a lavagem de roupas? Vamos ser demitidas. Se eu perder meu cargo, meu irmão terá que abandonar a escola. Percebendo a comoção, Oliver olhou para Rishi. Sua Alteza, 2/3 dessas criadas foram recrutadas recentemente na cidade. Como a maioria das criadas do castelo era idosa, Sua Alteza presumiu que você preferisse criadas com a idade mais próximas à sua. Rishi ficou assustada. Ela achava estranho que a maioria das suas servas em potencial fossem novas contratadas, mas não esperava que esse fosse o motivo. Embora o príncipe tenha confiado a seleção das criadas a você, Oliver continuou, contratar alguém sem experiência não será suficiente. Apesar das opiniões do príncipe Arnold, peço que rejeite as recém-chegadas. Oliver, eu tenho uma lista dos seus nomes aqui. Elsie, Nicole, Hilde, Margaret, Rosa. Rishi começou a listar os nomes das empregadas recém-recrutadas. Ela havia feito questão de memorizá-los na lavanderia. Elke, Amélia e... Oliver a encarou com um ar de loucura. Você conhece todas elas, mesmo elas nunca tenham lhe servido no passado? Sim, claro que sim. As servas são essenciais para a manutenção de nosso estilo de vida. Por que eu não as reconheceria? Rishi fez uma lista de nomes restantes para garantir. Todas as 20 de vocês ouçam-me. As novas camareiras se enrijeceram. Diana e outras camareiras cujos nomes não haviam sido chamados estavam recuperando o fôlego, com um ar cada vez mais triunfante. Rishi disse: os 20 nomes que acabei de chamar serão minhas empregadas. O tempo pareceu parar por um momento, e então Oliver interrompeu com um espanto. Mas, minha senhora, elas são todas inexperientes. Sim, e meu palácio será o lugar perfeito para aprender. As novas recrutas ficaram completamente sem palavras, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Rishi sorriu para Elsie. Espero que você me sirva bem, Elsie. Elsie ainda estava parada no lugar. Sim, senhora, mas... Uma Diana trêmula gritou. Mas por que, minha senhora? Você viu o trabalho delas? Elas são inúteis, todas elas. O resto de nós faz muito mais em menos tempo. Cuidado com a língua, garota, disse Oliver com firmeza. Diana o ignorou. Somos trabalhadoras esforçadas. Qualquer trabalho que você nos designar, nós podemos fazer. Por favor, lhe peço, minha senhora. Dê um passo para trás, ordenou Oliver. Não dê um único passo para se aproximar da senhora Rishi. Diana ficou com pressa, com as palavras saindo dela. Eu admito que fui indelicada antes, mas eu não sabia quem ela era. Aceitarei qualquer punição, então, por favor, dê-me uma chance de mostrar o quão bem eu posso trabalhar. Rishi disse. Diana, tenho um pedido. Obrigada, minha senhora. Diana deu um suspiro aliviado. Quer dizer, o que você vai... Rishi a interrompeu.
A partir de hoje, você não é mais uma criada neste palácio. O quê? O rosto dela, normalmente tão fixo com determinação, empalideceu. Mas por quê? Eu sou muito melhor do que qualquer uma delas. Farei um trabalho perfeito, seja qual for a tarefa que você me apresentar. Por favor, não me dispense, minha senhora. Ouça-me, Diana. Rish diminuiu seu tom elevado, falando como uma mulher que falaria com a outra. Você notou isso, não notou? Não importa o que você diga. Essas novas garotas não são inúteis. Eu não entendo. Você consegue se lembrar do seu primeiro mês de serviço? Como foi difícil? Diana parecia completamente desnorteada. Seu olhar estava descolado como se estivesse procurando ajuda. Recompondo-se, ela se esforçou a seguir as instruções de Rish. Ela pensou um pouco e finalmente encontrou uma resposta. Eu não sabia fazer o trabalho. Antes, quando minha família era proeminente, eu lavava camisas e lençóis. Nunca lavava batas ou uniformes militares. Perfeitamente razoável, disse Rish. É natural para alguém que está começando. As meninas mais velhas estavam tão ocupadas que me disseram para aprender apenas observá-las, pois não tinham tempo para me ensinar. Quando eu tinha dúvidas, bem, não havia ninguém para perguntar. Aposto que sim. E você teve algum outro problema? Bem, sim. Havia muito a aprender. Diferentes tipos de sabão e tábuas de lavar, dependendo do tecido. Você usa ferramentas diferentes para materiais diferentes. Eu tinha que aprender como elas funcionavam e como guardá-las. Eu era punida se não acertasse na primeira vez. As recém-chegadas estavam trocando olhares de surpresa. E te entendeu o motivo. Tudo o que a Diana disse era familiar para elas. Elas gastaram tempo valioso procurando os materiais e as maneiras adequadas de usá-los, mas não queriam pedir ajuda. Todas pareciam sempre muito ocupadas. Essa era um problema universal. Apesar de tudo isso, eu melhorei, Diana protestou. Eu só precisei ser ensinada uma vez, ao contrário delas. Elas são inúteis. Sim, bem, há uma diferença entre você e elas, disse Rish a Diana. Você sabe ler e escrever. Diana começou a se surpreender. Elsie olhou para o chão. A taxa de alfabetização entre os cidadãos comuns era baixa em qualquer lugar. Pouquíssimas famílias tinham condições de pagar por uma educação, especialmente para as filhas. Diana havia nascido em uma família de comerciantes. Ela havia recebido educação formal. As empregadas de quem ela era amiga íntima provavelmente tinham origens semelhantes. A maioria das pessoas em serviço não tinha a mesma sorte. E se você só recebe instruções sobre como fazer um trabalho uma vez e não pudesse anotá-las para se lembrar depois? Perguntou Rish. Você estaria tão confiante? Eu não. Diana, por reflexo, enfiou a mão no bolso do avental, onde tinha uma lista de tarefas diárias registrada em sua caligrafia elegante para consultar ao longo do dia. Com sorte, agora ela entenderia a vantagem de ser alfabetizada privilegiada lhe dava sobre as outras empregadas. Todas as outras trabalham o máximo que podem, assim como você, disse Rish. Lembre-se de como foi para você no início? Todas elas têm que começar de algum lugar. Espero que você tenha isso em mente. Elas não são diferentes de mim, murmurou Diana a contragosto, olhando ao redor da sala, para as criadas menos experientes. Como se estivesse chegando a uma decisão, ela disse, sinto muito. Diana? Como uma criança enumerando seus arrependimentos, Diana continuou. Eu fiz algo errado com vocês, todas vocês. É que eu não tinha nada. Pelo menos era o que parecia. Sem dinheiro, sem título, eu achava que eu tinha que fazer meu caminho no mundo por conta própria. E eu tinha que começar do zero. Seus olhos tremeram enquanto ela enterrava o seu rosto nas mãos. Mas eu estava errada. Eu não estava começando do zero. Eu tinha tudo o que aprendi na infância. Não me dei conta da sorte que tive. Deixei que tudo isso subestimasse a minha cabeça. Sua voz se elevou a um gemido. Como pude dizer todas aquelas coisas terríveis? Embora você estivesse trabalhando tão arduamente, tentando fazer o melhor possível, mesmo se sentindo tão desamparadas quanto eu, todos aqueles anos atrás. Eu deveria ter entendido o que vocês estavam passando, e eu falei com vocês. Oh, Diana. Sinto muito, Diana soluçou. Eu sinto muito, muito mesmo. As novas empregadas a encararam, atônicas, mas depois de se reunirem em torno dela. Está tudo bem, Diana. Pedimos desculpas por não termos aprendido mais rápido. Minha senhora, por favor, considere. Diana nos assustou, mas ela é sempre impecável em seu trabalho. Isso vale também para as outras empregadas, com mais experiência que nós. Diana, Rish sorriu e estendeu a mão. Eu não disse que tinha um pedido? Não quero você como empregada.
Eu a quero como instrutora. Houve um murmúrio entre as criadas. Até mesmo Oliver pareceu surpreso. Quero que as criadas inexperientes venham a este palácio para aprender, e não apenas por observação, como demonstrações ou explicações completas. Crie um sistema que permita que as moças façam suas perguntas, executem suas tarefas repetidas vezes até que aprendam. E quando tiverem tudo o que precisam, elas serão promovidas para trabalhar no palácio principal da família real. Rich reconheceu esse problema. Eles eram comuns em todo o mundo. Aqueles que tinham trabalho não tinham tempo para treinar os novatos no mesmo trabalho, fazendo com que os amadores ficassem encalhados no mar, forçando-os a aprender por conta própria ou a desistir antes mesmo de terem uma chance. Se ao menos alguém estivesse se sentado com eles para ensinar-lhes o que precisavam saber, quando você aprendia com a observação e não com as habilidades básicas, a probabilidade de cometer erros era muito maior. Se o palácio não pudesse pagar a equipe ou o tempo para treinar seus servos adequadamente, Rich se encarregaria disso. Você não pode perder muita habilidade depois de adquiri-la, seja ela ler e escrever, como fazer um trabalho ou como ensinar um trabalho. O conhecimento é a arma que você pode usar onde quer que vá, não apenas aqui. Você pode aplicar suas novas habilidades em outros lugares, onde quiser. As empregadas ouviram Rich com admiração em seus olhos. É por isso que vou aceitar as 20 recém-chegadas como minhas criadas. Diana, você e suas amigas devem ensiná-las. Vocês serão suas tutoras. Suas tutoras, minha senhora? Gostaria que todas as minhas empregadas soubessem ler e escrever. 1 hora de estudo por dia deve ser suficiente. Você e suas amigas serão as professoras delas. Espero que você crie materiais para elas, bem como um manual para as novas empregadas. Diana ficou totalmente atônica. Você quer que ensinamos a ler e escrever e escrever um manual? Ela nunca poderia ter imaginado esse tipo de oportunidade. Rich tirou algo do bolso. Era uma das páginas de anotações de Diana. Eu dei uma olhada nisso. Onde você conseguiu isso? Rich ignorou a pergunta. Ela não queria dizer que havia se juntado especificamente às criadas a esta manhã para roubar. Sua caligrafia é bem cuidada e seus passos são lógicos e sucintos. Você tem o dom para a transcrição. Acredito que você será uma excelente professora. As bochechas de Diana ficaram coradas. Você me elogia assim, depois de todas aquelas coisas grosseiras que eu disse a você? Não faço ideia do que você quer dizer. Diana mordeu o lábio e pegou a mão estendida de Rich e depois fez uma reverência profunda. Farei o máximo para corresponder à sua fé em mim. Obrigada. Excelente. Rich voltou-se para Elsie e para as outras criadas. Quanto ao restante de vocês, terão as mãos cheias com as novas tarefas. Avisem-me se tiverem algum problema ou se acharem a carga de trabalho muito pesada. Sim, senhora. E assim surgiu a formação de escola para empregadas domésticas da Lady Rich. Ao retornar ao palácio principal, Oliver foi direto para o escritório de seu mestre. Arnold estava sentado em sua mesa. Sem olhar para cima, ele perguntou: Rich já escolheu suas empregadas? Sobre isso, Oliver hesitou. Você sabia que temos um problema de retenção? Nossa rotatividade é tão alta que estamos cronicamente com falta de pessoal. Sim, nós aumentamos os salários, se bem me lembro. Ele levou a caneta à boca. Acho que tem sido melhor do que era. Bem, Lady Rich pode ter resolvido tudo. Arnold levantou a cabeça. Ela escolheu mulheres alfabetizadas e pediu para que elas elaborassem materiais didáticos. Ela declarou um sistema totalmente novo para treinar empregadas domésticas. Ele balançou a cabeça um pouco surpreso. Além disso, ela conseguiu cativar cada uma dessas moças, ao mesmo tempo em que descobriu exatamente como cada uma poderia ser melhor utilizada. As empregadas estão todas animadas para começar. Sempre houve uma enorme divisão social entre as trabalhadoras antigas e as novas. Mas Rich acabou com isso. Agora elas estão aliadas. Estou vendo. A boca de Arnold se contraiu e ele voltou a escrever. Você previu isso, Vossa Alteza? Não parece muito surpreso. Arnold bufou. Como eu poderia prever algo assim? Bem, eu sabia que ela faria algo estranho. Usar as excentricidades da sua futura esposa como um entretenimento é impróprio, você sabe. Respondeu Oliver, depois ele riu. Sinceramente, mal posso esperar para ver o que ela fará em seguida. Oliver, Arnold baixou os olhos, baixando a voz ao dizer: eu não escolhi Rich para o benefício do país, ou pela minha família. Oliver fez uma pausa. Minhas desculpas, Vossa Senhora. Ele então se sentou para ver o trabalho que precisava ser feito. As pétalas de flores dançavam ao vento. Vestida com vestido de linho, Rich cortava o solo com uma enxada manual.
Tome isto. Ela havia passado os últimos dias cultivando seu futuro jardim, um pequeno canto em um pátio cedido por Arnold a pedido dela. Esse espaço deve ser suficiente para esse período. Ish examinou a terra cultivada com satisfação. Havia balde de cobertura vegetal por perto, solo fértil que ela havia coletado de uma árvore no jardim. Com um enorme impulso, ela pegou o balde e começou a espalhar a terra sobre o terreno arado. Quando terminou, seus braços estavam dormentes. Preciso começar a me exercitar. Esse corpo havia pertencido a uma nobre sedentária até pouco tempo atrás, sem densidade muscular ou resistência por fala. Ela o considerava muito inferior às formas que havia cultivado como cavaleira ou como farmacêutica, cuidando de seu jardim. Sua mente conhecia os movimentos, mas seu condicionamento não conseguia resistir a eles. Ainda assim, ela queria trabalhar mais antes que seu corpo dolorido a obrigasse a parar. Fazendo uma pausa com o balde, ela começou a cortar com a enxada, arejando o solo ao misturá-lo com cobertura vegetal. Ela teve o cuidado de remover todas as raízes que encontrou, mas não foi tão minuciosa quanto poderia ter sido. Ela estava cuidadosa para ver quais flores desconhecidas poderiam brotar entre suas fileiras de plantas. Seus cavaleiros, de guarda a uma certa distância, observavam Rish com curiosidade. Diana logo se juntou a eles, com os olhos arregalados como pires. Minha senhora, o que está fazendo? Ah, isso? Estou cultivando um pouco. Um campo? Mas você é a futura imperatriz. Quando Rish terminou de misturar a terra, ela formou o solo em sulcos macios. Estavam prontos para plantio, mas Rish decidiu que seria melhor deixá-los descansar e se alimentar da luz do sol. Ela enxugou o suor na testa, sorrindo para a tônica Diana. Desculpa tê-la feito esperar. Está pronta para me mostrar o que você criou? Ah, sim. Diana, nervosa, apresentou os documentos a Rish. O papel tinha uma caligrafia bem feita e pequenos rabiscos encantadores de vassouras e panos de pó. Eu estava pensando que as primeiras palavras que as recém-chegadas deveriam aprender a ler são as palavras para equipamentos de limpeza. Diana ainda estava vestida com um vestido de empregada, embora tivesse tirado o avental. Ela puxou a saia com ansiedade. Essas são palavras que elas usam diariamente em seu trabalho, acrescentou Diana. Achei que seria útil. Bem pensado, disse Rish. Eu concordo. A expressão de Diana se iluminou momentaneamente antes de voltar a se tornar sombria. Talvez ela não se sentisse tão confiante quanto parecia à primeira vista. Para ser sincera, eu me pergunto se elas não ficarão mais felizes se aprendessem a ler e escrever seus próprios nomes primeiro. É verdade. Certamente é bom levar em consideração os gostos e desgostos de suas alunas. Ishi se lembrou da vida em que passou como empregada doméstica e o filho da mansão que havia aprendido a ler com um professor particular. Ele praticava com tanta concentração e depois corria para mostrar a ela. Batendo no queixo, ela disse: mas com os nomes, elas não poderiam revisar juntas. Nem poderiam ajudar umas às outras se alguém esquecesse. E você teria que ensiná-las uma a uma em vez de todas juntas. Isso faz sentido? Sim, estou vendo. Diana deu um suspiro de alívio. Acho que ensiná-las a ler e escrever as palavras que elas podem usar imediatamente para trabalhar é uma ideia maravilhosa. Eu ficaria muito feliz se fosse sua aluna. Você é muito gentil. Diana brilhou abraçando o papel para si mesma. Na verdade, eu gosto bastante desse trabalho, minha senhora. É ainda mais divertido do que inventar insultos. Rish riu. Fico feliz em ouvir isso. Mas se não se importa que eu pergunte, minha senhora, por que se preocupar com isso? Por que está nos oferecendo tanta ajuda? Bem, Rish hesitou por um tempo suficiente para que fossem interrompidas por Elsie, que se aproximou docilmente. Minha senhora, já está na hora de se arrumar. Rish assentiu com a cabeça. Desculpe, Diana, tenho um compromisso. Continue com um bom trabalho. É claro. Oh, Diana! Elsie sorriu timidamente. Podemos fazer outra revisão depois do jantar, hora de à noite? Diana se iluminou. É claro. Certifique-se de que estão preparadas, pois nenhuma de vocês irá para a cama até acertarem todas as respostas. Elsie deu uma risadinha, acenando enquanto ela e Rish voltavam para a ala separada. O banho está pronto, minha senhora. Perfeito. Preciso lavar todo esse suor e sujeira. Também preciso lavar meu cabelo. Elsie, você pode arrumar o meu melhor vestido e me ajudar com o cabelo? It quase deu um pulo de excitação ao pensar em quem ela veria depois. Elsie trotou para trás dela, intrigada. Ouvi dizer que aquele senhor é um comerciante. Você realmente precisa usar seu melhor vestido? Acho que você tem razão, mas confie em mim. Tudo vai se resolver. Oh, o mestre da guilda da companhia de comércio Área, um senhor chamado Tully, chegaria em algumas horas.
Essa era a empresa comercial que havia ajudado Rishi em sua primeira vida. Tudo o que ela aprendeu sobre comércio aprendeu com Tully. O valor das mercadorias, estratégias para avaliar um parceiro comercial. Ele a ensinou a gastar dinheiro para ganhar mais, alertando-a contra os esquemas de enriquecimento rápido. Este devia seu aprendizado a Tully, sem dúvida. Com a companhia de comércio árida ao seu lado, Ishi ampliaria muito seu grupo de aliados. Eles poderiam ajudá-la se ela precisasse escapar rapidamente de Galkenheim, fugindo do divórcio ou de banimento. Eles poderiam garantir uma rota de suprimentos para uma guerra, ou, é claro, isso teria que fazer com que valesse a pena. Se eu conseguir fazer esse acordo, teremos uma conexão. Agora, como faço para prender Tully ao meu anzol? Ishi saiu da banheira, refletindo sobre a pergunta enquanto se secava e vestia seu vestido mais elegante. É cedo o suficiente na linha do tempo para que eles não estejam estabelecidos há muito tempo. Qualquer empresa comum estaria ansiosa para conseguir um casamento imperial. Mas com Tully não tenho tanta certeza. Ishi ficou pensando nisso enquanto Elsie arrumava seu cabelo. Quando finalmente ficou pronta, ela piscou para sair do seu estado de estupor e se olhou no espelho. Seu cabelo estava penteado com cachos suaves e o vestido era um vermelho sangue deslumbrante. Desta vez ela usou joias, muitas delas, e carregava um leque de pena. É difícil decidir que tipo de vibração escolher. Uma perdulária de mau gosto e espalhafatosa e, portanto, um alvo fácil? Ou uma nobre tão alta que não poupará despesas? Elsie olhou para ela com ar de dúvida. Minha senhora, eu fiz o possível para arrumar seu cabelo para combinar com o vestido, com algumas mechas soltas para completar o visual, mas... Ela se afastou. Elsie era excepcional na escolha de roupas e na coordenação de estilo. Ela vestia suas próprias irmãs mais novas há anos. Ishi ergueu os ombros. Se ela estava assustando sua própria criada, isso significava que seu esquema estava funcionando. Eu agradeço, Elsie, mas hoje estou vestida para batalhar. Deixando sua empregada perplexa para trás, Ishi foi ao encontro da companhia de comércio Arya. Escoltada por 2 guardas, ela se dirigiu ao palácio principal. Sua própria moradia ainda não estava equipada com uma sala de recepção adequada para os convidados. O criado de Libby a conduziu ao salão, permitindo que os guardas entrassem primeiro para garantir sua segurança da sala. Um homem bonito, de pele morena, estava esperando por ela. Vossa Alteza, eu sou Kainer Tully, presidente da Companhia de Comércio Arya. Ele sorriu amigavelmente e fez uma reverência. Posso parabenizá-la pelo seu casamento que se aproxima? Tully havia penteado para trás seu famoso cabelo desganhado e se barbeado mais recente do que ela jamais o vira se incomodar. Ele também não parecia estar de ressaca, o que apresentava uma mudança igualmente grande. Ishi Migard Reisner, agradeço o seu tempo. Imagino que tenha sido uma viagem de uma certa distância. Por favor, sente-se. Ele lhe agradeceu e se sentou. Ishi se abaixou em sua própria cadeira com grande dignidade. Ela o sentiu avaliando-a, observando-a com os olhos escuros e encapuzados pelos quais a garota das tavernas de todo o continente se apaixonavam. Parece que ele pode ver através de mim, com um simples olhar. E eu não esperaria nada menos que isso. Não que ele estivesse olhando maliciosamente para ela. Seu olhar era perfeitamente correto, mas ele estava observando desde que ela entrou. Esta é uma bela época do ano, não é? Tully começou. Creio que seu casamento está planejado para metade do 8º mês, não é verdade? Uma noiva de verão. Que maravilha. Tully sorriu. Os cidadãos de Galkenheim devem estar muito felizes por ter uma mulher adorável como sua futura imperatriz. Você me lisonjeia. Ishi sorriu para os elogios vazios, com a mente fixa no passado. Eu sabia que ele não reconheceria uma safira falsa quando a visse. Idiota. Fizemos apostas sobre se você conseguiria enganar o intermediário e eu apostei com vocês. Obrigada por me ajudar a enganar uma equipe com um cérebro de pássaro. Ishi, aqui está o seu exame final. Tivemos uma perda de 5 milhões em ouro devido à negligência. Não é seu, é de outra pessoa, mas é você quem vai recuperá-lo. Ah, e a propósito, você tem 1 semana, então comece a trabalhar. Por favor, Rich, estou lhe implorando, diga à Arya que aquela mulher que eu recebi ontem à noite era apenas uma amiga. Ela tinha um olhar distante em seus olhos. Isso era bom. Deixe Tully pensar que ela estava sonhando com seu futuro brilhante. O branco de um dos vestidos de noiva complementará suas características, se me permite a ousadia. Talvez um vestido de seda em camadas? Com isso, Tully passou suavemente da conversa fiada para os negócios.
Rich ficou aliviada por ter sido aprovada em sua avaliação. Isso parece excelente, Sr. Tully. Como tenho certeza que lhe foi dito, desejo contratar a Companhia de Comércio Árida para me ajudar a reunir todo o que precisamos para a cerimônia. Ouvi falar muito bem de vocês. Você ouviu? Que gentil. Para ir direto ao ponto, você trouxe algo para me mostrar hoje? Gostaria muito de ver minhas opções. O mensageiro havia sido instruído a lhe dizer-lhes que Rich estava considerando a companhia deles para tudo. Ela imaginou que Tully havia trazido uma legião inteira de carroças carregadas de bugigangas para vendê-la. Se eu fechar esse negócio, teremos uma conexão estabelecida. Só preciso fechar o negócio. Infelizmente, não posso vender para você, minha senhora. Com isso, Rich congelou. Tully deu de ombros com um sorriso ainda no lugar. Ou melhor, eu não venderei para você. O quê? Por quê? A Companhia de Comércio Ária era essencial para seus planos no futuro. Ela precisava deles. Nos anos seguintes, Tully expandiria sua conexão pessoal de rotas e comércio. Ele seria o principal fornecedor das invenções futuras. Sua companhia cresceria em escala global. Sem eles, o fácil vínculo de Rich com as alavancadas de poder em todas as nações se evaporaria. Tully continuou a sorrir para ela de forma branda. Minha senhora, francamente, sua insistência não corresponde às minhas ofertas. Minha insistência? Você parece estar pronta para apostar sua vida nessa negociação. Estou errado? Rich quase perdeu a compostura naquele momento. Com um grande esforço, ela transformou sua expressão em uma de confusão educada. Os olhos profundos e cílios longos dele a estavam examinando abertamente agora. Parecia que ele não estava mais fingindo. Vamos falar francamente, minha senhora, disse Tully. Estamos discutindo os preparativos para o casamento. Sei que, para uma princesa herdeira, seu casamento será uma joia da coroa. No entanto, seus olhos se estreitaram. Você tem a aparência de uma mulher encarando a morte. Seja lá o que for que esteja buscando, não é uma cerimônia de casamento impecável ou uma festa elegante. E eu não gosto de complicações. Com um suspiro, Rich se lembrou de algo que Tully lhe havia dito há muito tempo. Torne-se uma escolha fácil para o cliente. Ofereça produtos e valores que eles não encontrarão em nenhum outro lugar. E quando você estiver estabelecida, você escolhe os clientes. Tully já tinha um comércio confiável. Ele não arriscaria um acordo com uma entidade desconhecida que poderia incorrer em perdas no futuro. Não importava o quão alto fosse seu nível. Rich havia sido completamente excluída da base de clientes de Tully. Esta é uma oportunidade única na vida. Rich tomou cuidado para não demonstrar desânimo. Descobri se parecia muito ansiosa. Não tenho nenhuma experiência em planejamento de eventos. Tully soltou uma risada bem-humorada. Você não tem nada com que se preocupar. Tenho certeza de que encontrará um parceiro de negócio perfeito. Infelizmente, não será a minha companhia. Tully se levantou e fez uma reverência tão elegante que ela sabia que era para zombar dela. Foi uma honra ser convidado para falar com você. Agora, se puder me dar licença. Sr. Tully, Valkerrai é um país adorável. Tully a interrompeu de forma brusca. Acredito que podemos passar alguns dias aqui para relaxar e apreciar as paisagens. Um de seus assistentes até nos levou a uma pousada adequada. Por favor, espere, vamos discutir um pouco as coisas. Adeus, minha adorável futura majestade. Tully saiu antes que Rich pudesse fazer um protesto. Eu não tinha nenhuma chance lá atrás, pensou Rich, tomando uma xícara de chá. Ela havia se livrado das joias ridículas e trocado seu vestido elegante por um vestido simples, e útil que era mais fácil de usar. Ela estava sentada em sua sala de estar, na ala separada, com um prato de biscoitos recém-assados em sua frente, mas não conseguia nem mesmo reunir energia para experimentar um deles. Admito que estava nervosa, mas achei que mantive a compostura suficiente. Mesmo assim, ele me viu. Perdi aquele round, sem dúvida alguma. A verdade é que ela nunca havia vencido Tully, nem mesmo em suas vidas posteriores, quando ela sabia o que esperar. Ao redor dela, seus empregados conversavam entre si. Ele finalmente me pediu em casamento. Uau, estou muito feliz por você. As meninas haviam terminado seus estudos do dia e também estavam reunidas tomando chá. A maioria dos dias Rich se juntava a elas. Hoje ela mal os ouvia. Espero um dia conhecer um homem tão maravilhoso. Talvez ele estivesse simplesmente sendo cauteloso. Ele não entra em negócios que parecem bons demais para ser verdade. Ainda assim, será que ele realmente percebeu o desespero no meu rosto? No fundo, ele é um apostador. Isso não é típico dele. Depois de pensar, ela só chegou a uma conclusão. Ele não a escolheu. E isso é um fato. E se sentou em silêncio desanimado. Sem conexões da companhia comercial, ela não poderia apelar para as pessoas poderosas e não poderia impedir a guerra. Sem isso, sua vida feliz não duraria muito. E por mais que ela não quisesse admitir,
Rish odiava ser recebida com uma desaprovação de Tully. Ela queria tirar seu antigo chefe tudo o que ele tinha. Além disso, algo que ele disse ainda a estava incomodando. Isso não poderia ter sido um acidente, ou poderia. Por falar em casamentos, e a senhora, minha senhora? Gritou uma das criadas. Como Sua Alteza a pediu em casamento? Ah, eu também estava me perguntando, disse a outra. Todas as garotas da cidade estão loucas para saber. Ele disse especificamente que ficaria em Galquerhai nos últimos dias. Ele até me disse como encontrar o nome da pousada. Minha senhora? As criadas lhe lançaram olhares preocupados, enquanto Rish começou a rir. Sinto muito, estou me sentindo um pouco disposta. Acho que vou me recolher por essa noite. Todas as empregadas se mostravam preocupadas. Rish as afastou. Não é necessário. Vou tomar um chá com vocês em outro dia. Também não precisarei de janta esta noite. Como desejar, minha senhora. Nós a deixaremos descansar. E teremos muito chá pronto amanhã de manhã. Rish agradeceu a compreensão das moças. Depois foi para seus aposentos e trancou a porta. Em suas mãos havia um pacote de ervas. Você está em ótima forma esta noite, senhor. Rainer Tully passeava pelas ruas da capital de Galquenhai, ladeado por seus funcionários, o que elogiavam por sua apreciação festiva dos espíritos locais. Ele estava de bom humor, com uma camisa meio desabotoada, quase cantarolando de prazer ao dizer: Galquenhai tem uma bebida maravilhosa. Deveríamos comprar a loja inteira para vender no norte. Por que faríamos isso, senhor? O senhor simplesmente beberia nosso lucro antes mesmo de colocá-lo nos valgantes. Sim, hilário. Mas não está errado. Ele riu com seus homens enquanto eles voltavam para a pousada. Ele teria preferido trazer uma ou duas mulheres com ele, mas tinha seus motivos. Diga-me, ainda estou com sede. Outra rodada? Tenho certeza de que o piso da taverna pode servir uma cerveja decente. De fato, vozes estridentes vinham da taverna. O clima parecia estar bom esta noite. Senhor, estive pensando. Um dos funcionários estava tão bêbado que mal conseguia ficar de pé. Aquela era a princesa herdeira de Galquenhai. Não acredito que você simplesmente a deixou de lado. Trabalhar com membros da realeza é um mau negócio, seu idiota. Acredite em mim, eu sei. Ela não tem só 15 anos? O que ela fez com você? Tully bufou abrindo a porta da pousada. Ouça, essa menina é... Bem-vindo de volta, Sr. Tully. Aquela voz o deixou sóbrio instantaneamente. Tully forçou um sorriso rígido. Sentada em uma da mesa estava Lady Rish, a futura princesa herdeira. Obrigada pelo seu convite, disse Rish. Muito gentil da sua parte. Era preciso muito para surpreender Tully, mas a visão à sua frente o pegou completamente desprevenido. Ele havia previsto que ela viria, mas não tão cedo. Ele pensou que ela se disfarçaria, mas, na verdade, não havia previsto o castanho amarelado do cabelo recém-pintado. Não foi isso que o surpreendeu. O que a atraiu foi a quantidade de homens inconscientes sentados ao redor dela, com canecas cheias pela metade ainda nas mãos. Gostaria de se juntar a mim para um drink, Sr. Tully? Tully teve que limpar a garganta várias vezes antes de conseguir perguntar. O que aconteceu com aqueles caras? Nós apostamos em quem conseguia segurar mais bebidas, e eles perderam. Rish sorriu e inclinou o copo. Não se preocupe, não estou aqui para jogos de bebidas. Eu esperava que pudéssemos continuar nossa discussão. A pousada em que Rish estava sentada ficava perto do Palácio Imperial. Ela pediu ao dono da pousada para retirar todos os que haviam desmaiado. Os espectadores do jogo de bebidas estavam reunidos em volta, animados. Você sabe mesmo segurar bebida, senhorita. Eu não poderia desafiá-la, já que não bebo. Mas deixe-me tratá-la assim mesmo por ter dado um show tão bom. Muito obrigada, disse Rish. Aqui, experimente isso. O frango com queijo derretido combina muito bem com vinho. Isso é delicioso, disse Rish. Obrigada. Rish olhou com satisfação para a comida e a bebida empilhada sobre a mesa. Ela queria poder saborear a vitória, mas seu adversário estava sentado à sua frente, observando-a com frieza. Quando seus olhos se encontraram, Tully deu um sorriso torto. Bem, eu certamente não teria previsto que você beberia com os meus homens secretamente enquanto esperava. Que tolo eu fui. Eles eram seus funcionários? Rish perguntou com a voz leve. Estavam nos divertindo muito, embora eu admita que nos empolgamos um pouco. Naturalmente, Rish sabia quem eles eram. Durante o tempo em que trabalhou com a companhia de comércio Aria, Rish havia vencido todos os seus colegas de trabalho em um jogo de bebidas no primeiro banquete. As pessoas com quem ela competiu esta noite eram as mesmas. Tully também usava o mesmo visual na época. Rish havia sido criada na corte. Ela tinha uma alta tolerância a bebidas alcoólicas. Bebida? Tully aceitou o copo que ela empurrou para ele, olhando para ela. Você fez um bom trabalho com o seu cabelo. Obrigada, a cor realmente se destaca e achei que seria mais fácil assim. Ela atingiu o cabelo de castanho com as ervas que os cavaleiros colheram em sua jornada para Galquenhai. Troca a receita pela chance de fazer negócios. Tully riu. Boa tentativa.
Ele se inclinou para a frente sob os cotovelos, com os olhos brilhando. Você pode fazer melhor que isso, e eu suspeito que você fará. Rishi se deixou levar por isso. A certeza dele a deixou nervosa. O que ele sabe? Vamos iniciar a negociação, minha senhora. Primeiro, um brinde. Por favor, dirige-se a mim como eu faria com qualquer pessoa. O disfarce não vale nada se você continuar me chamando de minha senhora. Além disso, ouvir isso de você é estranho. Tully lhe lançou um olhar de interrogação. Bem, tudo bem. Se é isso que você prefere. Ele levantou a caneca e Rishi bateu a dela contra a dele. Tully bebeu metade de sua em uma só vez, soltando um longo suspiro. Apenas senhorita, então. De qualquer forma, pare com essa farsa. Sei que não se trata de um vestido. Sim, parece que os truques não funcionam com você. Fico feliz que isso tenha sido estabelecido. Tully bebeu o resto da sua bebida. Meus instintos me dizem que você não é uma cliente. Você é uma parceira em potencial. Então ele a atraiu até aqui. Mais uma vez, Rishi sentiu que estava realmente fora do seu alcance. Mas ela não tinha escolha a não ser trazê-lo para o seu lado. Ele já havia sido seu chefe e aliado. Mas agora as coisas estavam diferentes. Conte-me todos os detalhes sobre qualquer esquema para ganhar dinheiro que você tenha inventado. Sr. Tully, não concordo com nada até que eu saiba exatamente o que você está fazendo. Apesar da minha aparência, sou muito bom no meu trabalho. Seja qual for o valor que você espera obter, eu posso dobrá-lo. Sr. Tully, vou pensar na estratégia perfeita. Agora diga-me. Não posso. Ele lhe dirigiu um olhar incisivo. O quê? Não posso revelar meu plano. No entanto, quero poder contar com a companhia de comércio árida enquanto chegar a hora. Sua boca se torceu em um sorriso. Esse é um pedido bastante ousado, senhorita. Você quer um acordo baseado... O quê? Promessas e brilho de estrelas? Eu não faço esse tipo de negócio. Você será bem remunerada, é claro. Você está esperando que eu entre nisso com você pelo potencial de lucro? Kitty queria poder lhe contar tudo. Dizer a ele que nos próximos anos seu futuro marido mataria seu próprio pai e deixaria um mulvo em polvorosa. Obviamente ela se conteve. Ouça, senhorita, quando decido se vou fazer negócio com uma pessoa, na maioria das vezes sigo os meus instintos. Mas também enfatizo resultados anteriores e histórico, correto? Tudo lhe parecia atônico. Ela havia pego completamente desprevenido. Como você... Vou vender algo na cidade. Se for bem recebido e você me considerar digna do seu tempo, podemos conversar? Tully olhou para Rishi por um momento antes de começar a rir. Ah, vamos lá, uma aposta. É assim que eu gosto de fazer as coisas. Acredite, eu sei. Em seguida, você me dirá para atingir uma meta de lucro em um período de tempo específico. Você tem uma semana. Estou ansioso para ver o que você vai inventar, senhorita. Rishi sorriu, esvaziou o copo e depois se levantou. Temos um acordo, então. Obrigada pelo seu tempo. Ah, e quando seu pessoal acordar amanhã, dê isso a eles. Tully segurou um dos pequenos pacotes de ervas. Oh, o que é isso? Eles descobrirão, disse Rishi e saiu. Rishi voltou para a varanda com a corda de lençóis deixadas penduradas no pátio, levantando-se com as mãos. A estalagem ficava a apenas 10 minutos do palácio, mas sair de fininho tinha sido uma aprovação. Ela se moveu silenciosamente sob as pedras para esconder seus passos dos guardas que estavam à sua porta. Parece que não sentiram minha falta. De manhã, terei que me esconder sob as cortinas da cama até que Elsie me traga água quente. Preciso fazer com que a cor do meu cabelo volte ao normal antes que alguém comece a fazer perguntas. Rishi abriu a porta de vidro do seu aposento. Ela ficou ofegante. Arnold estava sentado na única cadeira da sala, com as pernas cruzadas. Você saiu tarde. O que está fazendo aqui? Rishi não o via desde a festa de algumas noites atrás. Ele ainda não tinha seus próprios aposentos no palácio isolado, e ela ouviu dizer que ele ainda estava trabalhando em uma montanha de tarefas. Até onde Rishi sabia, ele só tinha estado aqui uma vez. Por que a segunda visita dele tinha que ser na noite em que ela saiu escondida? Você encontrou com um comerciante da companhia de comércio Ária hoje, não? Perguntou Arnold. Ele a encarou com o queixo apoiado num punho, como sempre. A lâmpada ao lado da cama tremulúzia com as chamas se espalhando. O quarto estava muito escuro para ler suas expressões. Eu estava esperando para saber o que você pretendia comprar, mas não tive notícias suas por o dia todo. Pedi um relatório aos seus guardas e eles me disseram que o comerciante recusou seu contrato. Arnold se levantou e deu um único passo em direção a ela. Uma coisa curiosa para ele recusar uma futura imperatriz. Fez sentido o perigo, Rishi deu um passo para trás por reflexo. Apesar de saber que não havia nada atrás dela além da parede, mas alguns passos e ela estaria encurralada. Quando você escolheu a companhia de comércio Ária, imaginei que já tivesse um relacionamento com eles. Afinal, minha noiva não parece ser o tipo de mulher que escolhe parceiros de negócio de forma imprudente.
O colarinho alto de Arnold estava aberto, solto o suficiente para revelar sua clavícula. Era de se esperar que isso o fizesse parecer vulnerável, mas não era o caso. A luz da lua brilhava em seu pescoço cheio de cicatrizes e em suas feições de mármore. Ele parecia divertido na superfície, mas algo selvagem se escondia em seus olhos. Ishi pensou novamente em um lobo. Eu estava curioso. Fiz uma pausa para vê-la, mas, mesmo de fora, percebi que seus aposentos estavam vazios. Quando Arnold a matou, eles estavam mais ou menos da mesma distância. Isso era o passado? O futuro? Independente disso, seu coração acelerou. A tensão apertou o espaço entre os seus ombros. No entanto, a área de ameaça era diferente dessa vez. Ishi não poderia ter dado um nome a ela. Eu lhe disse para viver como quiser. Ficar com raiva seria ilógico. Dispensei seus guardas e decidi guardar pacientemente seu retorno. Vossa Alteza? Que interessante. Arnold pressionou a mão contra a parede, prendendo Rishi entre os braços. Ele sorriu com um ar de lobo. Suponho que até uma mulher como você teme um homem tarde da noite, sozinho em seu quarto. Rishi respirou fundo, atônica com um comentário. Então percebeu que estava com raiva de si mesma, não dele. Ela não deveria tê-lo deixado ler o medo em seus olhos. Além disso, ela havia cometido um erro tático. Sinto muito, ela disse com o coração. O sorriso torto saiu do rosto de Arnold. Ele olhou para ela em silêncio. Eu não estava pensando. Não considerei que ter sua noiva rastejando pela cidade à noite poderia prejudicar sua reputação. Os erros de Rishi sempre foram seus. Mas isso era diferente. Mesmo que ela realmente fosse uma refém, com toda essa farsa apenas para manter a forma, ela havia se esquecido de que estava prestes a se tornar a esposa de alguém. Ela estava disposta a arcar com um escândalo caso fosse descoberta. Mas essa não era uma escolha sua. Arnold disse. Não é por isso que estou chateado. Ishi estava evitando o olhar dele, mas isso fez olhá-lo de volta. Duvido que alguém na cidade a reconheça. Ele só a vira uma vez, e de dentro de uma carruagem. E você também pintou o cabelo. Seria uma coisa se eu realmente acreditasse que você pretendia me trair. Mas imagino que você tenha saído para negociar com a companhia de comércio Ária. O senhor é muito gentil, Vossa Alteza. Arnold franziu a testa. De qualquer forma, não é isso que ocupa minha mente. E então, Vossa Alteza, você está machucada? A pergunta o pegou de surpresa. Por que ele perguntaria isso? Não, estou bem. Você não se envolveu em um crime, não é? Ishi começou. Não. Arnold soltou a respiração. Da próxima vez que você quiser sair à noite, leve-me com você, entendeu? Espere, você está falando sério? Arnold tirou as mãos da parede, libertando Rishi. Você não se lembra do que eu disse? Quando estivermos casados, você poderá fazer o que quiser. E eu ajudarei a fazer isso. Ishi balançou a cabeça. Eu não poderia prendê-la aos meus caprichos. Não se preocupe, serei mais prudente de agora em diante. Eu disse que você poderia fazer o que você quisesse, mas não quero que você se coloque em perigo. Oh, a voz de Rishi saiu um pouco rouca. Você me mima demais. Ela não sabia ao certo o que pensar disso, pois não tinha ideia do porquê ele estava fazendo isso. Eu já conheço bem o suficiente para ter certeza de que, se eu a confinar nos terrenos do palácio, você aceitará isso como um desafio. Arnold voltou a se sentar com o seu sorriso calmo de sempre. Percebo que, se não quiser que você seja levada pelo vento, precisarei colocar algumas amarras. E se sentiu a força lhe faltar de repente. Ela se sentou na beirada da cama. Será que sou tão previsível assim? Pelo contrário, não consigo prever você de forma alguma. Vocês adoram isso, não é mesmo? Você e o Sr. Tully. Rishi cerrou os punhos, irritada com o fato de ter sido descoberta não por uma, mas por 2 homens ao mesmo dia. Como sempre, não posso adivinhar seus motivos, mas para Arnold Rain, me deixar passar por cima de seu nome e reputação deve haver alguma coisa. Ela parecia tirar melhor proveito de suas provisões negligentes, mas não conseguia evitar o sentimento de culpa. Ela queria evitar uma guerra, mas não queria fazer isso a custo de ser uma esposa ruim. Mas se Arnold reagiu à obstinação dela oferecendo-lhe mais privilégios e não menos, bem, isso era um problema dele. Sr. Tully era esse o nome dele? Arnold continuou. Diga-me, o que aconteceu entre você e a companhia de comércio Ária? Rishi sentiu a exaustão queimando em seus ombros. Vossa Alteza, posso lhe perguntar algo que não tem nada a ver com essa discussão? Sim? Você está com fome? Arnold piscou para ela sem entender. Rishi estava na pequena cozinha do palácio, cortando as ervas que os seus cavaleiros haviam trazido na patrulha matinal do perímetro da cidade. Ela fez um trabalho rápido, juntando as ervas na tábua e cortando e colocando-as na panela junto com as cebolas, bacon e outras delícias.
Ela deixou o cozimento no fogo brando, com um aroma cheio na cozinha. Era um espaço pequeno, usado apenas para preparar o café da manhã, e portanto completamente deserto à noite. Ish deu uma olhada para cima dos ombros. Tem certeza de que não quer esperar em seus aposentos? Arnold sentou em uma cadeira de madeira no canto, encostado na mesa vazia ao seu lado, com a cabeça apoiada na mão enquanto observava Ish fazer a sopa. Não, estou bem aqui. Se você diz, isso não poderia ser emocionante, poderia? Ele sempre ficou sentado observando enquanto ela atacava o cabelo tingido na água quente em uma toalha. Talvez ele só goste de observar as pessoas, pensou ela enquanto mexia a sopa. Sentindo que estava pronta, ela pegou um pouco do seu prato pequeno e experimentou. Depois de um momento de silêncio, ela acrescentou sal. Ela mexeu novamente e provou. Ela fechou os olhos e desejou um pouco de água, acrescentando pimenta enquanto a água estava fervendo. Depois de mais algumas ervas picadas, por precaução, antes de experimentar novamente. O sabor a fez recuperar rapidamente os sentidos. O que eu fiz? O arrependimento brotou dentro dela. Que decisão terrível, tomada puramente por exaustão. Convidar o príncipe herdeiro para a cozinha tão tarde e depois fazer uma sopa para ele. Vossa Alteza? Ish passou a tigela de sopa de mão em mão. Vou me desculpar antecipadamente. Antecipadamente pelo quê? Por ter ficado perambulando pela cidade novamente no meio da noite? Bem, sim, vou me desculpar por isso também. Só que eu deveria ter pensado melhor, então me sinto muito mal por isso, mas... Ela respirou fundo para se preparar para a admissão. Admitir fraqueza para um antigo inimigo era difícil, sem falar que era embaraçoso. Na verdade, ela só estava fazendo isso para evitar um infortúnio maior no futuro. Ela se esforçou para encontrar palavras certas. Finalmente conseguiu olhar para Arnold nos olhos e soltou um estrangulado. Eu sou ruim de cozinha. Um olhar fugaz passou pelo rosto dele. Um olhar que Rishi nunca tinha visto antes. Ele se foi rápido demais para que ela pudesse adivinhar o que significava. É mesmo? Eu o convidei para vir aqui por fome e exaustão e fiz uma grande bagunça. Eu não deveria ter oferecido, sinto muito. Bem, admito que fiquei um pouco confuso, disse Arnold. Não conheço nenhuma mulher da nobreza que saiba cozinhar. É justo. Itty se afastou. Em suas vidas anteriores, ela comia principalmente para se manter viva. Ela preferia alimentos saborosos, é claro, mas preferia dormir ao tempo gasto no preparo de uma boa refeição. Em sua última vida como cavaleira, ela fervia no máximo uma batata e adicionava um pouco de sal. Fácil. Desde o tempo em que trabalhava como farmacêutica, Rich sabia que preparar remédios e cozinhar não era muito diferente. Bastava adicionar ingredientes certos na quantidade certa, cortando e fervendo em uma panela. Por outro lado, cozinhar era intrinsecamente diferente. Você queria que o sabor fosse realmente bom, e para isso precisava entender como combinar os sabores envolvidos e os métodos para refazê-lo. Ela não teria se importado se fosse a única a comer essa sopa. Ela tinha ido tão longe ao preparar essa refeição, mas se sentia envergonhada demais para dar de comer a Arnold também. Demorou tanto e agora não vai ficar bom. Arnold não disse nada. Eu vou buscar algo mais comestível na cozinha principal. Espere um pouco mais. Depois podemos conversar sobre a área. Antes que ela pudesse terminar, Arnold se levantou, pegou o prato de Rich e provou a sopa em um movimento suave. Ei! A surpresa de Rich atrasou momentaneamente sua velocidade de reação. Ignorando o desânimo dela, Arnold disse: na verdade, isso é muito bom. Ela ficou olhando para ele. O quê? Arnold terminou o resto do prato. Não tenho problemas com a sopa. Você está mentindo. Eu não acredito em você. Rich experimentou a sopa novamente. Ela estava simplesmente ruim. Certamente não era digna de elogios e definitivamente não era algo para servir a um príncipe ou a qualquer outra pessoa. Por que ele iria gostar? Uma lembrança surgiu em sua cabeça. Arnold de pé na varanda bebendo vinho contaminado com pimenta. Era apenas picante, mas ainda assim não era muito potável. Há algo errado com suas papilas gustativas? Ei, você está pensando em algo pouco lisonjeiro a meu respeito. Ele fez beicinho. Dá para perceber. Ish, com uma onda de novo constrangimento, percebeu que Arnold estava tentando ser gentil. Ela hesitou por um instante. Obrigada, disse ela, um tanto sem sentido. Você me deixou faminto. Vamos pegar os pratos. Moveu-se automaticamente. Ish colocou a mesa rapidamente. Depois disso, não havia nada a se fazer a não ser comer a única sopa. Normalmente, Ish fazia suas refeições sozinha. Ela nunca havia comido com Arnold antes, nem mesmo durante a viagem. Eles estavam sempre ocupados com uma coisa ou outra, seja com a papelada ou com a direção dos cavaleiros. Essa cena adquiriu um senso de irrealidade. Comer uma sopa ruim com um príncipe
no meio de uma noite. Eles conversaram um pouco enquanto comiam. Quando terminaram, Rich se sentiu suficientemente preparada para finalmente discutir a situação, o motivo pelo qual Arnold tinha vindo. Apesar disso, ela insistiu em lavar a louça primeiro. Basicamente, preciso que eles concordem com as minhas ordens irracionais, e para isso preciso gerar lucro para eles. Uma explicação um tanto vaga de seu plano, mas certamente era melhor do que uma longa e enfadonha. Arnold estava franzida a testa, então ela acrescentou. A Companhia de Comércio Árida quer expandir suas influências em todo o mundo e se tornar uma empresa líder. Prevejo que eles adquiram mercadorias exclusivas, de outras formas intangíveis, à medida que expandiram suas rotas comerciais. O histórico deles nos últimos 2 anos confirma isso, pelo menos foi o que eu ouvi, concordou Arnold. Eu quero a cooperação deles. Foi por isso que eu entrei em contato com eles, mas eles se recusam ao meu negócio porque meus objetivos são obscuros. Portanto, eu sugeri termos diferentes. Quais são? Arnold perguntou com um certo receio. Tenho uma semana para apresentar ao Sr. Túlio uma ideia de negócio que será popular na capital imperial. Se eu conseguir atender os seus padrões, ele me tornará uma parceira comercial. Ao ouvir essa explicação sem rodeios, Arnold ficou em silêncio. Sem dúvida, ele queria uma história mais sólida. Mas assim como aconteceu com Tully, Ishi não podia lhe contar tudo. Arnold era quem iria começar a guerra que ela queria evitar. Ela não podia permitir que ele descobrisse seus motivos. Ela se preparou para a resposta dele, mas tudo o que ele disse foi: tudo bem. Hã? Disse ela olhando para ele. Tudo bem, eu disse. Entendo seus objetivos. Ishi não sabia o que dizer. Você não vai me perguntar quais são os meus planos para a Companhia de Comércio Ária? Você sugeriu esses outros termos porque está escondendo alguma coisa, certo? Eu duvido que queira me contar. Bem, você tem razão. Você não vai me dizer, então por que se preocupar em perguntar? Mais importante ainda, que acordo você planeja oferecer a ele? Ele havia tocado em um ponto sensível. Isha abaixou a cabeça. Eu tenho algumas ideias, mas nada é infalível. Não conheço a área nem a base de consumidores. Não estou aqui há tempo suficiente para saber o que é popular. Esse tipo de investigação levaria tempo, o que Tully sabia tão bem quanto ela. Daí o prazo curto. Em outras palavras, isso lhe causará dificuldades. Sim. O tom de voz dele continha algo que ela não conseguia decifrar. E quando ela olhou para ele, o encontrou sorriso maliciosamente. Estou ansioso para ver isso acontecer. Eu sei disso. Ishi não conseguia ver as verdadeiras intenções de Arnold, mas estava começando a notar um padrão. Ele ainda tinha boa aparência, mesmo quando estava sorrindo arrogantemente, o bastardo. Ishi ficou irritada quando Arnold se levantou da cadeira. Como eu já lhe disse antes, você é livre para fazer o que quiser. Eu vou me retirar para o palácio principal. Muito bem, tenha uma boa noite. Na porta ele olhou para trás. Ishi, você já conheceu meu irmão? Seu irmão? Essa foi a primeira vez que ela ouvia falar dele. Não, eu acho que não. Bem, eu acho que é possível, já que não sei como ele é. Ótimo, Arnold hesitou. Se ele lhe aproximar de você, peço-lhe que evite falar com ele de qualquer maneira que puder. Seu nome é Teodoro, certo? Posso saber por que não devo falar com ele? Essa não era exatamente uma maneira amigável de agir com um futuro cunhado. É melhor se você não souber. Ishi ficou quieta por um momento. Se é isso que você deseja. Arnold saiu, fechando a porta até a GC. No dia seguinte, Rich foi para o jardim, desesperada com a melhor maneira de começar a investigar seu plano de negócios. Naquele momento, vozes soaram atrás dela, pegando-a desprevenida. Minha senhora, por favor, deve voltar para os seus aposentos imediatamente. Sua Alteza ficará muito zangado, por favor, eu lhe peço. Rich examinou os cavalheiros enquanto eles tropeçavam uns nos outros, preocupados. Mas o que está acontecendo? Um menino estava esparramado na terra recém-arada, aparentemente cochilando. Rich não o reconheceu de nenhuma de suas muitas vidas. Ele tinha cabelos negros como os de Arnold, e mesmo dormindo, irradiava uma beleza andrógena. Desnorteada, ela murmurou. Eu acabei de arar esse solo também. Minha senhora, gritou um cavaleiro, esta não é a questão. Ele estava certo, cabelos pretos eram comuns nesse continente. Então era óbvio quem era esse garoto. É Sua Alteza Real, o Príncipe Teodoro. Foi o que pensei. O lindo menino que cochilava na terra era de fato o irmão mais novo de Arnold. Não acredito que tenho que lidar com ele literalmente no dia depois que Arnold me avisou para não fazê-lo. Ela nunca soube da existência de Theodore antes desta vida. Vinda do exterior, ela não tinha motivo para estudar o comportamento da família imperial de Galkenhai. Tudo o que ela sabia sobre o garoto era que ele tinha ouvido desde sua chegada. Se bem me lembro, ele é 4 anos mais novo que o príncipe Arnold, o que significa que ele tem 15 anos, como eu. Havia 6 filhos na família imperial de Galkenhai. Arnold e Teodoro eram os únicos herdeiros homens, o que significava que os outros 4 eram todos princesas.
Teodoro começou a se mexer, fazendo com que os cavaleiros voltassem a se agitar. Senhora Riche, por favor, a senhora deve sair imediatamente. O garoto murmurou. Alguém disse Riche? Ops. O cavaleiro colocou a mão sobre a boca enquanto o parceiro lhe dava um tapa por trás. As pálpebras de Teodoro se abriram em resposta ao nome de Riche. Elas eram do mesmo azul que as de Arnold, refletindo o céu. Ele levantou um braço, se afastando do sol, e olhou para ela. Você é a noiva do meu irmão? Parecia que ele sabia sobre ela. É uma honra conhecê-lo, príncipe Teodoro. Sinto muito por não tê-lo cumprimentado antes. Riche sorriu calorosamente, apesar de escolher suas palavras com toda a cautela. Meu nome é Riche Imigard Reisner. Por vontade do destino, logo me juntarei à família imperial. Mesmo com meus defeitos, farei o máximo para ser um membro valioso à sua família. Mais como um membro preguiçoso da família, mas estou devagando. Teodoro piscou para ela com sono. Ela rezou para que os cavaleiros não exagerassem novamente. Não espero uma reação calorosa. Afinal de contas, Riche era uma refém. Do ponto de vista de Galkenheim, ela não era nada mais do que a filha de um duque de uma nação menor. Enquanto ela aguardava o que ele faria, Teodoro se sentou e sorriu. É um prazer conhecê-la, minha cunhada radiante. Os olhos de Riche se arregalaram de surpresa. Seu sorriso sorridente era incrivelmente bonito, quase feminino. Que golpe de sorte nos encontrarmos assim. Mandei tantos bilhetes para meu irmão, mas ele nunca respondeu. Embora agora que a vejo, entretanto, por que ele quer manter uma mulher tão adorável só para ele? Você me lisonjeia, Vossa Alteza. Ele sorriu encantado. Por favor, sem formalidades, fique à vontade. Seu sorriso era fraco e amigável. Esses dois irmãos são como uma noite e o dia. Ambos eram excepcionalmente bonitos, mas o porte de Teodoro era totalmente diferente. Ela poderia não ter adivinhado que eles eram parentes, se já não soubesse. Suas feições têm a mesma cor, mas os olhos e os lábios são tão diferentes. Suas maneiras certamente também não combinavam. Opa, não posso apertar sua mão se estiver sujo de terra. Teodoro se levantou, limpando a terra de si mesmo. Ele era um pouco mais alto que Riche, mas muito mais baixo que Arnold. Sou Theodor August Rein, o irmão mais novo de Arnold, e o segundo na linha de sucessão ao trono. Teodoro estendeu a mão. Riche retribuiu o sorriso amigável enquanto o apertava. É um prazer, Vossa Alteza. Pelo canto de olho, Riche percebeu o nervosismo dos cavaleiros. Eles prontamente tinham recebido ordens para manter Riche e Teodoro separados, mas não conseguiram forçar Riche a se afastar dele abertamente. O que atrás a este canto do terreno? Eu mesmo estava fazendo uma caminhada quando fui tomado pela sonolência, disse Teodoro. Ah, na verdade, este é o meu campo. É mesmo? Os olhos de Teodoro se arregalaram. Isso é incrível. O solo por aqui costuma ser tão duro. Esse local recebe a quantidade perfeita de sol. E você pode ouvir os pássaros também. As plantas sem dúvidas vão adorar tanto quanto eu. Que gentileza da sua parte. Eu estava planejando começar a semeadura hoje, Vossa Alteza. Então não posso dormir aqui de novo, não é? Seu sorriso se tornou atrevido. Ah, eu quero lhe perguntar uma coisa. Teodoro se agachou e apontou. Você se importaria de dar uma olhada nisso aqui? Há algo de errado? Vem aqui e dê uma olhada. Isso é estranho, não é? Ele estava apontando para o que parecia ser um pedaço de terra completamente comum. Riche se agachou para dar uma olhada mais de perto, e foi então que Teodoro sussurrou para ela. Eu quero salvá-la, Riche Imigard Reisner. Ela não respondeu no início, e Teodoro olhou para ela com uma sinceridade reverente. Tenho pena de você, arrastada até aqui, não como uma noiva, mas como uma prisioneira. Até onde sei, nenhuma imperatriz jamais teve uma vida feliz em Galkenheim. De costas para os cavaleiros, suas expressões agradáveis se desfez do rosto como gelo. Quero falar com você em algum lugar longe dos olhares curiosos. Riche suspirou. Vossa Alteza, um estranho zelo encheu os olhos cativantes de Teodoro. Eu vou dizer como você pode fugir dele. Riche sabia muito pouco sobre a família imperial de Galkenheim. Talvez esse fosse um dos incidentes iniciantes que levaria Arnold a uma guerra. Ou especificamente, Teodoro estava... Nesse caso, seria do interesse dela aceitar a oferta dele de se encontrar em segredo, no entanto. Riche sorriu. O príncipe Arnold me alertou para não me submeter a perigos desnecessários. O quê? Por acaso, ele me repreendeu por isso ontem à noite, explicou Riche com modéstia. Não posso me permitir ficar sozinha com outro homem. Seria imprudente. Imagine só os rumores. Teodoro ficou boca aberta com ela, mas logo escondeu isso como uma careta. Você não sabe quem meu irmão realmente é. Como ele age quando tem uma espada na mão. Como ele é implacável no campo de batalha. Acredite, eu sei muito bem quem ele é. E não apenas isso, mas nunca se sabe, ele pode tentar matar você. Sim, eu sei. Riche sabia disso tão bem que revivia em seus sonhos. Ela se levantou com um sorriso indulgente. Não há nada de errado aqui, Vossa Alteza.
eu lhe pediria que deixasse o campo como o encontrou. Ela disse isso em voz alta para benefício dos cavaleiros, de modo que a fez parecer que toda a conversa havia sido sobre o solo. Theodore ainda estava agachado, mas a expressão feia havia desaparecido do seu belo rosto. Agora mesmo ele lhe fazia lembrar de seu irmão. Bem, Arnold possuía um pouco mais de sutileza. Ele não a teria atraído de maneira tão óbvia. Ele não parece hostil comigo, mas cada menção do irmão o deixa nervoso. E chamar-se de segundo da linha de trono de sucessão não é a maneira de se apresentar à noiva de seu irmão mais velho. Theodore enfatizou a crueldade de Arnold. Ele queria que Riche o temesse. Sei quem Arnold Rain é no campo de batalha. Mas falar assim do seu próprio irmão? Espere. Um pressentimento a atingiu. Por que eu estou tão irritada com isso? Não deveria ter sido importante para ela o que o irmão mais novo de Arnold disse sobre ele. Ela fez uma reverência a Theodore com a devida cerimônia enquanto completava suas curiosidades. Preciso buscar minha enxada para afrouxar o solo, agora que ele está aplainado. Com sua licença, Vossa Alteza. Depois de esperar por uma resposta que não recebeu, Riche começou a se afastar, deixando o príncipe olhando para o chão. Os cavaleiros também faziam uma reverência antes de segui-la. Espero que isso tenha sido suficiente para colocar algo em movimento. Depois da conversa, ela teve certeza. O próprio Arnold era o motivo pelo qual ela ainda não havia sido apresentada à família real. Vejamos, Príncipe Theodore, 4 irmãs, a Imperatriz e o atual Imperador. O que mais quero é falar com ele. Mas mesmo sem uma apresentação básica, isso parecia estar muito longe de acontecer. Ela pensou no assunto e se lembrou da oferta de Arnold de ontem à noite. Não fale com meu irmão. Claramente, nenhum dos dois tinha uma opinião formidável sobre o outro. Mas isso não era raro entre irmãos, não é mesmo? Por que Arnold me avisou? Talvez ele tivesse medo de que o Príncipe Theodore me fizesse mal? Ou talvez ele temesse que o Príncipe Theodore e eu nos uníssemos forças e conspirasse contra ele. Não, talvez seja realmente para impedir que Theodore faça algo nefasto contra mim. Mas por que Arnold priosaria Riche em vez de seu próprio irmão? Ela olhou para trás pensativa para os cavaleiros enquanto eles a seguiam pelo claustro entre a ala e o palácio principal. Diga-me, os príncipes se dão bem? A resposta era óbvia, mas os cavaleiros pareciam abalados mesmo assim. Minha senhora, receio que não nos caiba julgar tais assuntos. Suponho que não, murmurou Riche. Então você recebeu ordens para garantir que eu ficasse longe do Príncipe Theodore? Não nos cabe dizer, repetiu. A evasão deles foi resposta suficiente, e Riche se sentiu um pouco culpada por manipulá-los. Minhas desculpas, sei que é uma pergunta estranha. Vou providenciar o envio de rações e bebidas alcoólicas para o quartel esta noite. Você é muito gentil, minha senhora, disse um deles com entusiasmo. Somos todos gratos por suas bebidas, disse o outro. Todos sempre falam sobre como você parece nos entender muito bem. Ela riu. É claro que ela os entendia, pois tinha experiência em primeira mão com a mente de um cavaleiro. De qualquer forma, preciso de informações. Se eles não falarem abertamente comigo, serei forçada a usar outro método. Uma voz familiar veio da esquina. Prepare as tropas, entrarei em contato com você em breve sobre a organização do pelotão. Oh, Riche dobrou a curva e se viu no campo de treinamento. Lá ela viu Arnold. Ele estava conversando com um homem à beira da velhice. Riche se lembrou dele. Era um conde que trabalhava nos assuntos militares. Ela o havia conhecido no banquete. O conde estava de pé com os 2 cavaleiros, encarando Arnold com um ar de descontamento. Com todo respeito, Vossa Alteza, essa grande alocação de tropas não parece necessária. Gastar tempo da tesouraria para proteger a população comum desagradará a nobreza. A nobreza tem seus próprios exércitos particulares, disse Arnold, e nós já fornecemos a eles os meios financeiros para manter esses exércitos. Se eles ainda acham que isso não é o suficiente, que reclamem. Alteza, peço-lhes que reconsidere. Seu pai certamente vai se desapontar. O olhar de Arnold era frio. Chega, você já expressou sua opinião. Apenas siga as minhas ordens. Riche podia sentir a força da intimidade de Arnold aqui. Isso a fez ofegar. Embora ela não estivesse nem perto, havia uma tensão tão palpável no ar, quase entorpecente. Os cavaleiros que a acompanhavam ficavam visivelmente nervosos. Arnold olhou para o lado. Através da distância, seus olhos se fixaram. Ele está particularmente me desafiando para ver se eu tenho algo a acrescentar. Um pouco desagradável, se você quer saber. Riche não tinha nada. De onde ela estava, o julgamento de Arnold era correto. Ela só queria mostrar seu apoio. Ela levou um momento para decidir a melhor maneira de transferir isso, antes de levantar o punho e cerrá-lo, transformando sua feição em uma carranca um pouco exagerada. Dê-lhes o inferno, Vossa Alteza. Espero que ele entenda o que eu estou dizendo. Apesar da sinceridade mortal de Riche, Arnold franziu a testa. Não, ele não entendeu. Droga. Qual é a outra maneira de mostrar que eu o apoio? Ela se esforçou para pensar em outra ideia.
mas tudo o que conseguiu foi arrancar um suspiro do príncipe. Então ele abriu um sorriso. A expressão dele era tão gentil que imediatamente colocou Riche em guarda. Se ela tivesse usando a espada, teria sacado-a por reflexo. Em sua defesa, provavelmente foi o choque emocional. Ele parecia tão furioso com o conde e agora parecia não estar nem aí para o mundo. Por que diabos ele está me olhando assim? A tensão sufocante havia se esvaziado do campo de treinamento. A expressão do Arnold era suave quando ele disse algo ao conde. Enviarei uma missiva, se e quando a nobreza causar problemas. Uma missiva? Precisamos persuadi-los de que proteger os cidadãos comuns dessa nação é benefício para eles, certo? Oferecer-lhes força militar e enviamos esses cavaleiros em patrulha para manter as pessoas seguras. Isso deve fazer uma diferença em seus rendimentos fiscais finais. Será? O conde parecia confuso. Se as pessoas pudessem se concentrar em seu trabalho, cuidar de suas famílias e criar seus filhos em um ambiente com ampla segurança pública, então os nobres ficarão entusiasmados quando receberem seus impostos, explicou Arnold pacientemente. O conde abriu a boca para objetivar, mas depois abaixou a cabeça em sinal de desânimo. Por essa lógica, você pode ser capaz de acalmar as vozes de insatisfação. Depois vou calcular o quanto será necessário para persuadi-los. Dispensado. Arnold deu meia volta e foi embora. Kit deu um grande suspiro quando ele sumiu de vista. Seus ombros doíam de tensão. Não tenho certeza do que aconteceu agora, mas fico feliz que pareça ser uma atitude defensiva em vez de uma beliscada. Meu Deus, é incrível a destruição que as pessoas bonitas podem causar com um simples olhar. Ao olhar para os cavaleiros, ela viu que eles estavam sorrindo por algum motivo. Eram sorrisos estranhos, bastante carinhosos e dirigidos a ela. Ela inclinou a cabeça em sinal de perplexidade. De qualquer forma, preciso investigar o relacionamento de Theodora e Arnold. Eu esperava trabalhar em minha proposta de negociação hoje, mas isso terá que esperar. Com isso, Riche saiu para reunir informações. Esses dois? Ouvi dizer que eles mal passaram um tempo juntos, mesmo quando eram pequenos, disse uma das empregadas veterana a Riche. Riche estava na lavanderia, lavando roupa com seu disfarce de empregada. Agora que ela tinha colocado um par de óculos de um jeito rápido, ninguém sabia. Sério? Ela respondeu casualmente, separando a roupa suja. Mesmo morando no mesmo palácio? Um bando de empregadas com a idade da mãe de Riche se juntou a ela. Isso mesmo, de acordo com os criados da Liba que servem as refeições, a família nunca come junta. Isso deve ser verdade, considerando o quanto eles reclamam da preparação do refeitório. Ouvi dizer que os príncipes nem sequer se cumprimentam nos corredores. Mas isso é apenas um boato, acrescentou outra. Os dois são tão bonitos que certamente ficarão lindos juntos. As mulheres riam entre si, com a confiança de uma década de serviço deixando-os à vontade. Por que eles são tão distantes se são da mesma família? Perguntou Riche, fingindo uma curiosidade ociosa. As mulheres inclinaram a cabeça em sinal de perplexidade. Essa é uma boa pergunta. O príncipe Theodora parece ter algum carinho por seu irmão mais velho. Só entre nós duas, ouvi dizer que ele cobiça a guarda imperial do príncipe Arnold como se fosse sua. Riche fez uma pausa. Os irmãos mais novos sempre querem copiar seus irmãos mais velhos, até mesmo estudar as mesmas coisas. O príncipe Theodora parece gostar do príncipe herdeiro. É por isso que ele queria falar comigo? Para copiar Arnold? Isso não faz sentido. Quanto às 4 princesas, elas nem sequer moram na capital imperial. A próxima vez que elas se verão será no casamento do príncipe Arnold. Por falar nisso, disse uma empregada. Aquela noiva dele, com certeza é demais. Certo, garota nova? Riche olhou para cima. O que você quer dizer com isso? Eu nunca a vi antes, então você deve ser uma criada do palácio dela. Fiquei preocupada quando soube que ela só aceitava moças novas, mas parece que está tudo bem. Acho ótimo que essas novatas estejam aprendendo a trabalhar tão rapidamente. Concordo. Richard sempre ficava feliz em ouvir elogios das suas criadas. A senhorita Dianta e as outras são ótimas professoras. Estamos aprendendo muito. É impressionante como elas criaram um sistema que só poderá funcionar nesse estilo de aula isolada. It havia apenas supervisionado as coisas nos primeiros dias. As empregadas inexperientes estavam concentradas e dedicadas, prosperando em suas novas posições. E a equipe de Diana estava se saindo bem em suas funções de professora. Em vez de zombar dos erros, elas estavam tomando como um desafio para descobrir um método de ensino melhor para o futuro. Quando as meninas terminaram seu trabalho do dia, elas se concentravam em estudar. Cada empregada que se tornou professora estava descobrindo seu próprio estilo individual de se orgulhar. Uma era excelente em explicações detalhadas, enquanto a outra tinha talentos de desenho e diagramas. As mais inventivas, boas em repreender ou elogiar, criaram novos métodos para incentivar suas alunas a seguir seus passos. Isto instruía as empregadas em seu trabalho por cerca de 2 horas por dia, mas logo ela poderia passar as rédeas completamente para Diana. E assim que a limpeza do palácio fosse concluída, Arnold se juntaria a ela.
Ishi não sabia como se sentia em relação a isso. Por falar no palácio separado, você ouviu falar? Perguntou uma das empregadas a Rishi. Ouviu o quê? O príncipe Arnold foi visitar Lady Rishi ontem à noite. Rishi deu um pulo tão grande que quase deixou cair a roupa suja. A rede de inteligência das empregadas era incomparável, e foi por isso que ela veio aqui em busca de informações, mas não esperava por isso. Você trabalha no palácio destacado, certo, garota nova? Você sabe sobre isso? Lady Rishi foi para a cama cedo. Ela não estava se sentindo bem, gaguejou Rishi. Não acho que o príncipe teria ido vê-la se ela tivesse doente. Oh, que chato. Bem, avise-me se souber de alguma coisa. Minhas filhas me perguntam todas as noites sobre as últimas fofocas. E pensar que o príncipe Arnold finalmente vai se casar. Todas as moças da cidade estão falando sobre isso. Mas não são apenas as meninas, não é mesmo? Estamos falando deles também. Todas as empregadas riram com isso. Rishi se concentrou em manter o rosto liso como mármore enquanto se lavava, determinada a não deixar que as criadas tagarelas descobrissem quem ela era realmente. Depois de reunir informações suficientes durante seu trabalho de reconhecimento na lavanderia, Rishi retornou ao seu quarto por meio das cordas e ainda estava pendurada no pátio. Uma vez lá dentro, ela trocou de roupa e saiu dos seus aposentos. Seguiu para o seu jardim, escoltada por seus guardas. Mais uma vez, ela lavou o solo que Theodore havia plainado, com sua fiel enxada, e hoje finalmente plantaria suas sementes. Rishi pressionou o dedo na terra úmida até a segunda articulação, deixando cair 2 sementes em cada buraco que fez. Em seguida, ela os cobriu gentilmente com a terra e os umedeceu à superfície. Ela imaginou que, com o clima atual, veria os brotos nos próximos dias. Sonhando acordada com um futuro encantador e repleto de ervas, Rishi permitiu que os guardas escoltassem de volta para os seus aposentos. Ela se moveu com calma, como uma princesa herdeira deveria fazer, mas por dentro estava se contorcendo de ansiedade crescente. Já é muito tarde, tenho que esfregar essa lama no banho e pensar em um acordo para o Sr. Tully. Ouvi dizer que há uma biblioteca no Palácio Imperial. Talvez eu possa aprender algo sobre a população lá, a proporção de gênero, faixa etária, número de loja, e posso obter informações sobre o príncipe Theodore enquanto faço isso. Ela foi colocando mais e mais coisas em sua lista de tarefas. Diana me pediu para dar uma olhada nos novos materiais didáticos que ela criou. Além disso, preciso começar a planejar o casamento e definir algumas estratégias para lidar com os convidados do exterior. Então, senhorita Rishi, a senhora está bem? Sim, estou bem. Os olhos de Rishi ficaram vidrados à distância enquanto subia as escadas para seus aposentos. Mas ela estava determinada a cumprir suas obrigações. Mal posso esperar para ter uma agenda vazia. Vou ser preguiçosa e dormir até meio-dia todos os dias para poder ter uma vida longa. Todo esse esquema é para garantir que eu finalmente passe dos 20 anos. Ela olhou para o chão enquanto caminhava. Antes que ela percebesse, eles haviam chegado aos seus aposentos. Ela olhou para cima e viu os guardas que flanqueavam a porta. Ficaremos de guarda aqui para a senhora, minha senhora. Por favor, fique à vontade. Obrigada, eu vou... Rishi abriu a porta e parou. Um envelope amassou a seus pés. Alguém deve tê-lo colocado embaixo da porta. Há algum problema, minha senhora? Não. Ela pensou por um momento. Depois balançou a cabeça e encontrou uma forma que manteve o item curioso escondido à vista deles. Finalmente sozinha, ela o pegou. Ele trazia o selo da família imperial de Galkenheim, pressionado em cera vermelha. Dentro dele, ela encontrou uma carta. Em uma bela caligrafia, estava escrito com as palavras: eu lhe contarei meus segredos. Encontre-me na capela às 9 horas da noite. Arnold Ren. Em silêncio, Rishi colocou a carta de volta em seu envelope. Ela então chamou Elsie para ajudá-la a se preparar. Vestida com um vestido preto, Rishi chegou à capela isolada às 9 horas da noite, exatamente como havia sido ordenado. Quando ela lhe mostrou o selo oficial de sua carta, seus gatos concordaram em se posicionar do lado de fora das paredes da capela, entendendo que sua senhora desejava ficar sozinha com seu noivo. Lá dentro, a única iluminação era a luz da lua através da vidraça. O homem que por trás da carta já estava esperando por ela. Rishi parou na entrada e chamou um nome que não pertencia ao seu futuro marido. Boa noite, príncipe Theodore. Ele soltou uma risada suave. Uma boa noite para você também, minha adorável cunhada. O rapaz estava no final de um longo tapete vermelho, exatamente como ela havia previsto. Você não parece surpresa em me ver. Suponho que você sabia que era eu o tempo todo, disse Theodore com um sorriso. Rishi deu um suspiro superficial. Sua falsificação não foi muito boa. O príncipe Arnold não assinou essa nota. Achei que você não tinha visto a assinatura dele antes, disse Theodore. Que estranho. Theodore estava certo. Ela não tinha visto nessa vida. Mas em vidas anteriores, Arnold havia enviado declarações de guerra para cada nação. Ela nunca esqueceria aquele documento depois de todas as vezes que o viu.
A caligrafia de Arnold era boa, mas sua assinatura era confusa. A assinatura na carta que ela havia recebido era comparativamente muito limpa. Por que você veio aqui se sabia que eu era o remetente? Não foi você quem disse que não se colocaria em posição de ficar sozinha com outro homem? Ah, deve ser por isso que você não fechou as portas. Isso, e meus guardas estão do lado de fora. Ela também havia tomado medidas adicionais, mas ele não precisava saber disso. Teodoro brincou com a mecha de cabelo, parecendo entediado. Eu esperava que pudesse sermos amigos, Lady Rich. Tem informações valiosas para a senhora. Meu irmão tem gostos muito estranhos. É isso que você queria me dizer? Disse Rich rapidamente. Por favor, seja breve. No outro dia você disse que sabia como meu irmão poderia ser cruel. Sua voz clara assumiu um tom sombrio. Mas você está errada. Se você soubesse, não estaria tão calma. Ele deu um passo em direção a Rich. Ninguém em nossa família é próximo, veja bem. Sua Majestade, a atual imperatriz do nosso pai, não é nossa mãe biológica. Ela é uma segunda esposa. Isso não é comum entre os membros da realeza. Não é? É normal, então, que um filho de um homem mate sua esposa anterior? Uma luz feroz brilhou em seus olhos. Olhos da mesma cor que as que Arnold. Ele se aproximou com um sorriso encantador crescendo em seu rosto. Meu irmão matou nossa mãe. Mas, é claro, você já sabe disso. Você sabe o quanto ele é cruel. Você foi atraída para cá pelo título de princesa herdeira. Mas é melhor deixar as pessoas com ele. Está entendendo? Ele é o tipo de homem que matou sua própria mãe. Ishi ficou em silêncio. As mulheres que se casam em nossa família levam uma vida infeliz. Espero que agora você entenda melhor o que eu quis dizer. Isso não é uma mera ameaça. Você pode muito bem ser assassinada por seu próprio marido. Eu estava me perguntando o que você tinha para me dizer me chamando aqui. Ishi o encarou por algum instante. Depois suspirou novamente. É isso mesmo? Teodoro deu um passo para trás atordoado, com um pânico passando brevemente por seu rosto. Ele assassinou a própria mãe. Como você pode estar tão calma depois de ouvir algo tão repulsivo? Porque eu já vi a sua ficha criminal. Sei exatamente o que ele fará no futuro. Depois de matar seu pai e subir ao trono, Arnold mobilizaria o exército de sua nação. Ele invadiria inúmeras nações e assassinaria suas famílias reais também. Ele esmagaria aqueles que se opusessem a ele nas linhas de frente, aniquilando seus descendentes. Depois ele mataria Rich. Ela havia feito sua escolha com os olhos claros. Aconteça o que acontecer, eu me casarei com o príncipe Arnold. Teodoro a encarou. Agora que penso nisso, há algo que eu só aprendi agora que estou aqui. Ela testemunhou a natureza de Arnold de perto e viu que por fora ele pelo menos parecia decente. Ele era antipático e morno, mas tinha uma mente política que colocava para trabalhar cuidando daqueles que dependiam dele, bem como seus cidadãos. E ainda assim, ela não tinha sua resposta. Por que diabos ele começou uma guerra? O que poderia dar errado nos próximos anos que causaria uma mudança tão drástica? Ou será que ele é apenas hábil em esconder sua natureza monstruosa, que se libertaria de suas jaulas em 5 anos? Espera, e se a mão dele for forçada? E se ele for um peão no jogo de outra pessoa? Ishi sorriu. Eu realmente sou uma tola. Teodoro se encolheu diante do sorriso dela. Você não percebeu que Arnold não tem nome no meio? Isso é porque minha mãe e meu pai não os abençoaram em seu nascimento. Eles não queriam. Ele é amaldiçoado. Para que serve o nome do meio, de fato? Claro, eu tenho Imigard, mas o meu nem vale a pena comentar. Príncipe Teodoro August Ren. O que você está... Você já terminou? Rich olhou para ele sem pestanejar. Se sim, estarei a caminho. Rich se virou de volta para a soleira da porta. Em vez disso... Espere! Teodoro gritou. Vocês irmãos têm uma boa conversa, ela concluiu. A voz de Teodoro morreu na garganta. Na porta estava Arnold, com o fio irradiando dele em ondas. Irmão, Teodoro engoliu em seco. Por que você está aqui, entre todos os lugares? Espere, você veio aqui por causa dela? Ele se aproximou de Rich, dando um passo cambaleante para trás. Sua expressão passou de irritação para constatação quando ele olhou para o irmão. Você não entendeu. Eu não estava falando sério. Foi apenas uma brincadeira. Ela vai ser minha irmã, então eu só queria assustá-la um pouco. Teodoro, o rapaz se encolheu. Eu não lhe ordenei que ficasse longe de Rich. Teodoro estremeceu sob o olhar de Arnold, o frio insondável. Seu rosto estava totalmente vazio, mas de alguma forma continha tanta malícia que era como se uma espada estivesse apontada para a garganta de Teodoro. Teodoro abaixou a cabeça, temendo ao forçar as palavras. Sinto muito, irmão. Arnold desviou o olhar com indiferença. Rich, vamos embora. Espere, Vossa Alteza. Acho que você deveria falar com seu irmão um pouco mais. Não há motivo para isso. Mas ela ainda não sabia qual era o objetivo de Teodoro. Qual tinha sido o objetivo disso? A repreensão de Arnold o transformou em um menino trêmulo. O príncipe Teodoro estava tentando me deixar com medo do irmão dele? Mas por quê? Rich,
Estou indo. Claramente, Arnold não queria ficar e Rish se virou para segui-lo, resignada com a sua ignorância. Então ela ouviu Theodore sussurrar. É exatamente como eu previ, irmã. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela olhou para trás por cima do ombro. Theodore não estava tremendo. Ele estava rindo. A gargalhada agitaram seu corpo enquanto ele lutava para contê-las, com o rosto iluminado por uma escuridão encantadora. Sua beleza fez com que Rish prendesse a respiração, mesmo quando Theodore disse com uma voz mansa. Sinto muito, irmão. Quando Arnold olhou para trás, a expressão de Theodore tinha voltado a ser de constrição. Eu irei embora. Duvide que você me perdoe. Irmã, desculpe por tê-la assustado. Prometo que no futuro a tratarei com todo o respeito devido da esposa do meu irmão. Theodore fez uma profunda reverência a Rish e sorriu para o seu irmão. Boa noite, irmão. Estou feliz por falar com você depois de tanto tempo. Theodore passou por Arnold a sair pela porta, deixando-nos com nada além de écolos tênues daquele sorriso inquietante. Os dois estavam sozinhos na capela. Arnold quebrou o silêncio primeiro. Acho que lhe disse a mesma coisa, Rish. É verdade, eu também não deveria falar com Theodore. Ele usou seu nome para me chamar. Eu não podia simplesmente ignorar. E eu esperava que você encontrasse tempo em sua agenda lotada para me acompanhar. Como se eu fosse ignorar a resposta de uma carta que nunca enviei. Isso fazia sentido. Depois de receber a carta forjada de Theodore, Rish convocou elas e escreveu uma resposta. Obrigada pelo convite, Vossa Alteza. Eu me apresentarei na capela às 9h30 desta noite, como o senhor solicitou. Ela havia se dado meia hora para ficar a sós com Theodore, mas Arnold havia chegado 15 minutos antes. Sou grata por ele ter feito isso, só gostaria que ele não tivesse que ouvir seu irmão difamando. Há algo de errado? Rish começou a balançar a cabeça, mas parou. Talvez ela pudesse simplesmente perguntar. Por que ele disse aquelas coisas sobre você? Que você é impetuoso? Arnold desviou o olhar brevemente. Provavelmente porque é verdade. Já matei inúmeras pessoas no campo de batalha. Não sou delicado em meus modos. Minha brutalidade é conhecida por toda parte. Eu sei disso. Não foi isso que eu quis dizer. Eu poderia aprender isso em qualquer lugar, disse ela. Então o que você quer saber? Ela não tinha certeza de como dizer isso. Seu coração. Isso era algo que somente Arnold poderia lhe dizer. Meu coração? Ouvi falar que seus muitos feitos grandiosos durante a guerra anterior. Eu vi como você foi em batalha quando aqueles bandidos atacaram nossa carruagem, mas você não os matou. A teoria de Rish na época era de que eles haviam sido atacados por compatriotas estrangeiros, mas ela duvidava que o diabólico imperador Arnold Reign, de suas memórias, se importasse com isso. Mas depois de semanas observando, ela não tinha mais tanta certeza. Eu estava me perguntando sobre o que você estava falando. Uma sombra caiu sob seus olhos azuis. Parece que fui muito brando com você. Ele se aproximou dela e sua mão com a luva preta envolveu lentamente seu pescoço. Se quiser sobreviver neste palácio, você terá que se livrar dessa ingenuidade. Os dedos dele cravaram-se na garganta dela. Era apenas uma ameaça de pressão, mas bastaria um pouco mais para estrangulá-la. E, no entanto, Rish não tinha medo. Acredito em minhas próprias observações e conclusões. O que está dizendo? Você nunca me viu no campo de batalha. Seja como for, disse Rish, acredito que a pessoa que se preocupa com os meus desejos é o verdadeiro você. Ainda mais se for esse o caso. Rish gentilmente colocou a mão em cima da dele. Ela não tentou afastá-la, em vez disso, pressionou para baixo, exercendo pressão sobre a própria garganta. Você não é nem um pouco cruel, marido. Arnold fez uma careta, exalando um sopro de irritação. Ela esperava que ele a afastasse, mas ele apenas ficou ali, com os olhos fixos. O momento se estendeu, sem que nenhum dos dois se movesse. Mas Arnold foi quem quebrou o silêncio. De onde vem essa confiança, essa determinação? Rish prendeu a testa intrigada. O que você quer dizer com isso? Às vezes você fica com essa expressão no olhar, como se estivesse me encontrando no campo de batalha. Era como se ele estivesse olhando para o passado através dela. Rish não conseguia dizer nada. Arnold tirou a mão do pescoço dela e, em vez disso, segurou sua bochecha. A luz da lua brilhava através do vitral, lançando sombra nos cílios sobre o rosto dele. Ele passou o polegar no canto do olho dela. Você tem um olhar de alguém pronto para morrer por aquilo em que acredita, que lutará por isso até o último suspiro. Você parece alguém que ainda acredita que a vida vale a pena ser vivida. Rish viu-se incapaz de se mover. Tudo o que podia fazer era olhar para Arnold. Em seus olhos, Arnold parecia estar olhando para além dela, para as guerras travadas há muito tempo, muito distantes. Talvez ele estivesse vendo os rostos das pessoas que havia matado. Ter que acabar com a vida de alguém assim, ele disse, é o que eu mais temo no mundo. Rish não disse uma palavra. Então ele tinha medo, às vezes. Ela sabia disso, sempre soube.
Não importava o que o passado continha ou o que o futuro reservava. O homem que estava diante dela não era um assassino impetuoso. Ish engoliu em seco, encontrando sua voz novamente. Às vezes me sinto que não pertenço mais a este mundo. Foi uma confissão incoerente, mas ela disse mesmo assim. Ela não sabia mais como responder à pergunta dele. Ele esperou que ela continuasse. Ish se forçou a continuar, acrescentando mentiras à verdade que não podia lhe oferecer. Eu já sonhei em me ver morrer, mas não estou sonhando agora. Estou aqui respirando e viva. Mas apesar de saber que estou acordada, às vezes ainda tenho muito medo. Do que você tem medo? Ish respirou. Que eu já esteja morta. Que minha vida terminou naquele instante em que o mundo não passa de um sonho sem fim. Assim que falou, Rich sentiu uma forte pressão no seu peito. O que é isso que estou sentindo? Instantaneamente ela se deu conta. Ela não estava mentindo. No fundo, havia uma parte dela que acreditava nisso. Ela não queria que essa vida terminasse em morte. Sua 7ª vida seria que ela sobreviveria. Ela queria dar o melhor de si para continuar vivendo. Mas ela também pensava assim em sua vida passada. Ela viveu a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª vida, sempre com essa verdade à espreita no mais profundo do seu coração. Não importava o que ela fizesse, em 5 anos tudo estaria acabado. Talvez este mundo nem mesmo fosse real, e quando seus pensamentos iam nessa direção, tudo o que ela sentia era um medo paralisante. Pare com isso. Ish fechou os olhos. O medo não significa nada. Eu o transformarei em força. Isso não importa. O medo se apoderava de você mais rapidamente quanto mais você ficava parado. Então ela olhou para Arnold novamente. Já me decidi, disse ela a Arnold. Não importa se esta vida é um sonho ou estou destinada a um fim terrível. Eu não vou fugir. Ish, eu não sou o que você pensa, disse ela. Não sou uma guerreira, mas estou decidida em minha determinação em ser sua esposa. O destino provavelmente nunca mais a levaria para este caminho. Depois que viveu sua vida repetidas vezes, ela experimentou em primeira mão como era difícil forçar os eventos a se desenrolarem da forma idêntica. Ela tinha que fazer o máximo agora, para parar a guerra, para se salvar, e para salvar Arnold, que afinal talvez não deseje um futuro banhado em sangue. É por isso que eu quero entender seu coração, acrescentou. Ele soltou uma risada curta e desdenhosa, quase desumana. Sua mão deslizou pela bochecha dela até o queixo. Com um dos braços, ele a puxou pela cintura. Então, um par de lábios macios encontrou os dela. Ish ofegou em seu beijo, com a mente lutando para acompanhar o ritmo. Uma eternidade pareceu se passar antes que eles se afastassem. Ele sussurrou. Você é tola. Mas sua voz suave, cheia de simpatia, como se ele estivesse tentando persuadir uma criança. E foi com essa nota distante de solidão que ele disse. Você não precisa ser decidida para se tornar minha esposa.